Hoje na nossa aula de ciências nós vamos fazer a correção da atividade do dia 18, tá certo? Essa atividade tratava sobre o sistema digestório e a nutrição do organismo. Então, eu passei primeiro aí um pequeno texto para vocês fazerem a leitura, né? Para ir se apropriando desses assuntos, né? É um assunto muito importante que é tratado também na área da biologia, no estudo da biologia, tá? Os sistemas, sistema digestório, sistema respiratório, né? E hoje a gente vai ver o sistema digestório. Então vamos ler esse textinho para a gente se apropriar, né? Os alimentos são a única fonte de energia para os humanos. A serem ingeridos, os alimentos são transformados na digestão, para que os nutrientes possam ser absorvidos. A fim de que a nutrição ocorra satisfatoriamente, é necessário que os órgãos do corpo funcionem de forma integrada. No interior das células, os nutrientes transformam em energia que será utilizada para um bom funcionamento do corpo. A digestão dos alimentos começa na boca, onde o alimento é mastigado, e se transforma em uma massa chamada de bolo alimentar. O bolo segue pela faringe, percorrendo o esôfago e chega ao estômago, onde é misturado às substâncias importantes para a digestão do alimento e que são produzidas por ele. Em seguida, essa mistura vai para o intestino delgado, que recebe mais substância digestória, se transformando em uma pasta líquida. As paredes do intestino delgado são responsáveis por absorver os nutrientes do alimento, passá-lo para o sangue, de forma que seja levado para todas as células do corpo. O que não é aproveitado vai para o intestino grosso, que os elimina em forma de fezes pelo ânus. Então temos aí um modelo do nosso sistema digestório, né? Que temos essa primeira parte que é chamada de esôfago, né? Tem um tracinho aí. Temos o estômago, o intestino grosso e o ânus, né? Onde sai a massa fecal. Essa curiosidadezinha de verde. Você sabia que existem estruturas e órgãos anexos do sistema digestório? Os dentes, glândulas salivares, fígado e o pâncreas, né? São esses órgãos, né? Que estão interligados. Os dentes trituram os alimentos que recebem as substâncias importantes na digestão, né? Não teria como a gente comer sem mastigar, né? Então os dentes eles auxiliam aí no sistema digestório também. Liberada pelas glândulas salivares, né? O fígado ajuda a controlar a quantidade de açúcar no sangue e o pâncreas produz o suco digestório, que é liberado no intestino delgado, beleza? Então temos aí a estrutura, né? E vou dizer aqui algumas informações para vocês que esse primeiro tubozinho aí, que é o esôfago, né? O esôfago está bem aqui, ó, na primeira parte, olhando a imagem aí do sistema digestório. A primeira palavra que tem a retinha aí é esôfago, né? O esôfago, gente, ele é um tubo muscular, ele é oco, né? Ele fica localizado entre a traqueia e a coluna vertebral e conecta a garganta ao estômago, tá certo? O esôfago. A parte superior do esôfago tem uma área que a gente diz que ela é especial, né? É um tipo de músculo que esse músculo ele se afrouxa e abre, né? Na presença de alimentos ou líquidos, e depois ele fecha, né? Um músculo que ele abre, o alimento passa ou o líquido e fecha, certo? É a parte superior do esôfago. É interessante que esse músculo que faz essa contração e, né, ele para permitir a passagem dos alimentos, ele funciona de tal forma que é muito difícil a gente conseguir o alimento conseguir voltar, né? A não ser quando você vomite. Quando você come, né, mastiga e engole, esse músculo abre, o alimento passa, aí o músculo fecha. Se você for colocar de cabeça para baixo, o alimento não vai voltar. Por quê? Porque o músculo é fechado, é contraído, né? Beleza?
Então esse é o esôfago. A faringe, que ela também faz parte, né? A gente vai falar um pouquinho abaixo nas questões, beleza? Então essa aí é a estrutura básica, né, do nosso sistema digestório, que é interessante você saber o processo, né, que se dá desde da boca até a saída do alimento pelo ânus. Então foi passado aí três questõezinhas, né, para a gente fixar os conhecimentos, onde a primeira questão diz o seguinte: marque a alternativa que não cita corretamente características relacionadas ao sistema digestório. Então essas três questõezinhas aí você vai conseguir resolver a partir das ideias do texto, tá? Então o que ele quer? Ele quer uma opção que não cita corretamente as características relacionadas ao sistema digestório. Beleza? Então o sistema digestório. Então ó, é responsável pela digestão dos alimentos inseridos no sistema digestório. Sim, é o sistema responsável por essa digestão dos alimentos. O alimento é transformado para que os nutrientes sejam absorvidos, exatamente, né? Absorvido pelas células e jogado para o nosso sangue, né? C. O estômago e os intestinos executam a absorção e a digestão dos nutrientes. Exatamente, é essa a função desses órgãos. D. O bolo alimentar passa primeiramente pelo esôfago e depois chega à faringe. Gente, essa é correta? De jeito nenhum. Por quê? Porque a digestão, como foi dito na questão, ela começa na boca, com a mastigação do alimento, né? E esse alimento, após se transformar em bolo alimentar, ele passa pela faringe, tá certo? Aí depois vai para o esôfago, depois vai para o estômago, depois vai para o intestino delgado, depois para o intestino grosso, finalizando com o ânus, onde sai a massa fecal, né? Portanto, a única opção, correta pela questão, que pede a alternativa errada, é a D, né? Pois nesse caso a gente tem que procurar uma alternativa que não obedece à ordem correta do trajeto dos alimentos dentro do sistema digestório, tá certo? Então a alternativa errada, que é a pergunta certa da questão, é o item D, da primeira. Questão 2. Em suas paredes ocorre a absorção de nutrientes que foram digeridos, além da absorção da água. O enunciado fala do ou da. Gente, qual é o órgão que produz essa absorção dos alimentos, dos nutrientes, né, que foram digeridos? Então, vamos pensar. Qual é o tipo de é um dos intestinos, né, que fazem isso, segundo a leitura do texto. E o intestino que faz isso, gente, é o intestino delgado, tá? É o intestino delgado, porque ele é um órgão do sistema digestório que o intestino delgado, gente, ele tem cerca de 6 metros de comprimento, tá? É muito grande. Se a gente conseguisse colocar ele na extensão, né, tirar da barriga e colocar na extensão, seria 6 metros de comprimento. E é nele que ocorre a absorção da grande parte dos nutrientes da água. Então é no intestino delgado, letra B, que é a nossa alternativa correta. Aildo, e o intestino grosso? O que é o intestino grosso? O intestino grosso é a parte do sistema digestório onde ocorre a última etapa do processo digestivo, tá? No intestino grosso, que após ele vai para o ânus, a massa fecal. A absorção da água e a formação da massa fecal. No intestino grosso acontece isso. Cabe destacar aqui que o intestino grosso, gente, ele tem aproximadamente 1,5 m de comprimento. E é chamado de intestino grosso justamente por causa do diâmetro do intestino, que é 6,5 cm aproximadamente, o diâmetro de abertura do intestino grosso. Por isso que é chamado de intestino grosso. Imagina aí, 6,5 cm de diâmetro. É muito largo, né, para um órgão, né, dentro do corpo humano. Na a faringe.
A faringe, ela fica logo acima da laringe, né, e faz parte do sistema respiratório e do digestório, né? É um órgão aí que faz parte dos dois, né? Dos dois sistemas. A função da faringe é receber e fazer a passagem do ar inalado e dos alimentos ingeridos até os órgãos dos sistemas respiratório e digestório, respectivamente. Tá certo? E o esôfago, como eu falei para vocês, ele é um tubo muscular oco, né? Ele está entre a traqueia e a coluna vertebral, que apresenta aquele músculo que eu falei para vocês, que contrai e relaxa, né? Permitindo a passagem dos alimentos ou de líquidos. Então, nossa alternativa correta aí na segunda questão é o intestino delgado, B. Né? E a terceira, o ou a é um órgão importante no processo digestivo, pois nele há glândulas responsáveis por produzirem substâncias que entrarão em contato com os alimentos e a indigestão presentes no bolo alimentar. Né? Que órgão é esse, gente? O órgão que nele possui glândulas, né, que produzem substâncias que entrarão em contato com os alimentos em digestão presentes no bolo alimentar. Isso só pode ser o estômago, tá certo? O estômago. Então, galerinha, era isso, né? Façam mais leituras, né? Se possível, vejam vídeos falando sobre o sistema digestório, o sistema respiratório. Também é muito importante a gente saber, tá certo? Que até mesmo porque é o nosso corpo, a gente tem que conhecer, né? E no mais, agradecer aí por a presença de vocês. Valeu, gente. Até a próxima.